Acabou a paciência e é fim da linha para jogador do elenco Cruz Maltino. Além disso, tem também informações importantes sobre como o técnico Fernando Diniz vai enfrentar o Botafogo amanhã no estádio Mané Garrincha. E olha, amigo vascaíno, caso de polícia no nosso Vascão, né? Que situação, vascaíno. Tivemos aí, nestas últimas horas, uma grave denúncia feita por Pedro Ortega, um dos grandes responsáveis, ou melhor dizendo, o grande responsável por fomentar o basquete vitorioso do Vasco da Gama nestes últimos 2 anos e o futsal. Denúncias graves de superfaturamento e sumiço de dinheiro no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, que chega, claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você. Conto muito com o seu like, seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tem muita gente chegando aí no nosso canal, entretanto, não se inscrevendo. Então, vambora, se inscreva, ative o seu sininho de notificação. É muito importante a sua inscrição para nos ajudar e também automaticamente para que você não perca nada de Vasco. Se inscrevendo, você não precisa pagar nada e tem acesso a todos os nossos programas aqui no YouTube. É rápido, aqui nessa palavrinha embaixo, inscreva-se, é só você clicar. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, porque o elenco Cruz Maltino chegou agora, inclusive há poucos minutos, em solo brasiliense, né? O Vasco, que nesta manhã de hoje encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Botafogo em Brasília amanhã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo depois de aproximadamente um mês sem nenhum jogo amistoso, partida oficial. O Vasco está longe dos gramados há quase um mês. A saudade, né, que o torcedor vascaíno está de ver o Vasco só cresce, e para esse retorno muito importante, Diniz terá a maior parte do elenco à sua disposição, incluindo as duas grandes e talvez principais novidades, o meio-campo Guilherme Estrela e o ponta esquerda David, o DVD, né? O homem tá solto, né? O trem tá solto, como diz aquela música, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD, né? A gente torce pra que amanhã o David já volte a campo, marcando um golzinho, grande jogador. Fez muita falta aí na reta final do Vasco na temporada passada e fez muita falta também nessa primeira parte, né, do ano de 2025, mas que bom que tanto ele quanto o Estrela já estão de volta. Se tem o retorno de David Estrela, tem a ausência, né, do Adson, que passou por uma cirurgia nesta última terça-feira após, infelizmente, fraturar a tíbia, né, a fratura na tíbia da perna direita, algo bem chato, tá entregue aí ao departamento de futebol, vai ficar de fora dessa temporada de 2025. Lloyd Augusto também está de fora, voltou a treinar apenas na quinta-feira, depois de ficar quase 2 semanas longe do CT Moacir Barbosa para estar perto de sua família. A mãe dele, infelizmente, sofreu um AVC e o Lloyd Augusto estava na Angola, perto dos seus familiares. Então, o técnico Fernando Diniz conta com alguns desfalques, né? Além também do Leandrinho, lateral esquerdo, não é um desfalque, porque em nenhum momento o Fernando Diniz teve a possibilidade de utilizá-lo durante a temporada. Lucas Oliveira e Jean Davi, mas eu vou deixar esses dois para falar já já, porque antes só quero trazer a vocês, diante daquilo que hoje Fernando Diniz tem à sua disposição, a expectativa é que o Vasco enfrente o Botafogo amanhã, exatamente da mesma forma que enfrentou o São Paulo no último dia 12 de junho. Léo Jardim, de contrato renovado no gol, o quarteto, né, defensivo, com PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura como primeiro volante, Tietê ali
como o segundo, Felipe Coutinho à frente, Ryan na direita, Nuno Moreira na esquerda e Pablo Verratti no ataque, o camisa 99 do nosso Cruz Maltino. Expectativa é que exatamente assim o Vasco entre em campo amanhã contra o Botafogo. Expectativa grande. Que saudade que eu tava do nosso Vasco. Mas olha, amigo vascaíno, se teremos aí, né, um Vasco parecido com a equipe ou semelhante à equipe que enfrentou o São Paulo nesse último dia 12, o técnico Fernando Diniz terá algumas novidades e alguns desfalques. Mesmo com desfalques e especificamente um desfalque na ponta esquerda, que é o Lloyd Augusto, não é uma unanimidade no meio da torcida vascaína ainda que o Vasco errou na contratação do Lloyd, mas é um fato que o Lloyd Augusto hoje é um atleta que não virou. Sabe, ainda tem dificuldade pro vascaíno saber se pode ou não contar com o Lloyd Augusto pro restante dessa temporada, se o Lloyd Augusto é ou não um bom jogador. Certo é, o Lloyd Augusto é um ponta esquerda, uma posição carente hoje dentro do elenco do Vasco. Não à toa o Vasco está no mercado à procura do jogador para aquela posição. Mas olha como são as coisas. Mesmo com a ausência do Lloyd Augusto, mesmo sem o Vasco ter um ponta esquerda para ser o reserva do Nuno Moreira, o técnico Fernando Diniz optou por levar para Brasília e também para o Equador, porque o Vasco já vai enfrentar o Independente Del Valle exatamente com esse mesmo grupo de jogadores. Um atleta que está há quase um ano parado, ao invés de levar para a viagem um jogador que ele mesmo já conhece e já trabalhou desde o primeiro momento que chegou ao Vasco em abril, ou aliás, em maio, que é o Jean Davi Menezes. O técnico Fernando Diniz optou por Jean Davi ao invés do... Aliás, optou por David ao invés do Jean Davi. Isso mais do que nunca mostra que é um fim da linha para o jogador. Mesmo sem o Lloyd Augusto, mesmo sem uma opção para a ponta esquerda, o técnico Fernando Diniz optou por levar um atleta que está há 2-3 semanas treinando com o grupo. Isso, volto a repetir, mostra que acabou a paciência. Jean Davi Menezes é um atleta que hoje já não fazia parte dos planos, mas mais do que nunca nesse momento é um jogador que o Vasco não conta de forma alguma e quer liberar nessa janela de transferências. Ponto final praticamente na história Jean Davi Menezes e Vasco da Gama. E aí, é claro, né, pode se perguntar, se é um ponto final, por que ainda o Jean Davi está no grupo? Porque o Vasco ainda não conseguiu achar um clube para contratar Jean Davi Menezes. Alguns clubes até demonstraram interesse na contratação do Jean Davi, entretanto o Vasco quer recuperar pelo menos uma parte do investimento que foi feito. Internamente o Vasco da Gama já entendeu que dificilmente vai conseguir recuperar todo o investimento, que foram 9 milhões de reais, entretanto o Vasco entende que tem que recuperar pelo menos uma grana. A última que eu tenho a trazer aqui a vocês é que o Deportes Limache, clube do futebol chileno, tem nesse momento um princípio de acordo com o Jean Davi. O grande empecilho, porém, é o próprio Vasco. Mesmo o Jean Davi já tendo esse acordo com o clube do futebol chileno para jogar nele a partir do próximo mês, a informação é que o Vasco não está satisfeito com os moldes da negociação, tá? Por quê? Que o Vasco pretende recuperar esse investimento de 9 milhões de reais que foi feito. Uma situação complexa, mas é um fim da linha. O Vasco quer negociar sim Jean Davi Menezes nesta janela de transferências. Quer liberar espaço na folha salarial, que o Vasco entende como essencial para contratar outros jogadores e, acima de tudo também, caso recupere a grana, reinvesti-la em algum outro atleta da posição. Mas acabou a paciência para o Jean Davi e até demorou, tá? Para o Vasco da Gama ter paciência com este jogador. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que ainda deveria dar mais um pouquinho de tempo para Jean Davi Menezes. Eu já, com todo o respeito do mundo, não aguentava mais ver o chileno vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Bom, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte, tá? Se tá tudo tranquilo na sua vida financeira, eu vou te falar. Pula, pode pular aqui esse recado que eu tenho para te dar. Agora, se 200, 300 reais por dia farão diferença no final do seu mês, aí eu te digo, fica aqui para tudo e presta atenção nesse recadinho que eu tenho para te dar. Você não precisa de mais nada a não ser isso daqui, ó, um celular com internet. É exatamente o que você precisa para mudar a sua vida, para ter essa renda extra, né? Um método que está colocando dinheiro no bolso de muita gente comum. E você
pode ser o próximo a ver esse método funcionar. Se liga só num recadinho aí. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de 3.000 reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3 mil, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Ó, e o melhor, tá? É sem risco nenhum. Tem suporte, passo a passo, garantia de satisfação. Nada a ver com esses golpes que você, infelizmente, está acostumado a ver na internet. Então, é o seguinte, clica agora no link ou no comentário fixado, garante a sua vaga e descubra o que tem feito tanta gente mudar a sua vida em tão pouco tempo. Mas olha, amigo vascaíno, recado de vascaíno, tá? Corre, que as vagas são promocionais, são limitadas e estão sumindo bem rápido. Então, clica agora no link e depois eu tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários para me agradecer. Bom, amigo vascaíno, vambora então para o segundo bloco deste Boa Noite Gigante. Eu quero falar aqui com vocês com relação a, infelizmente, um caso de polícia no associativo do nosso Cruz Maltino. E de antemão, eu já aviso aqui a você que na capa do vídeo tem a imagem do Pedrinho. E por que se foi colocada na capa do vídeo o Pedrinho? Porque, querendo ou não, o Pedrinho hoje é o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, tudo que se relaciona ao Clube de Regatas Vasco da Gama se relaciona ao presidente Pedrinho. Infelizmente, né? São os prós e os contras de ser presidente de um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então, é só para deixar muito bem claro, porque temos que ter um cuidado e uma responsabilidade muito grande daquilo que fazemos e daquilo que falamos. Eu não estou envolvendo o presidente Pedrinho em absolutamente nada, até porque eu tenho convicção, diante de quem é o Pedrinho, mesmo sem conhecer, de que ele não sabe da situação e, assim, não tem nem como pensar no Pedrinho se envolver numa situação como essa. O objetivo aqui é informar algo que tivemos nestas últimas horas. E eu coloquei, sim, eu coloquei a imagem do Pedrinho na capa por representar o Clube de Regatas Vasco da Gama na figura de presidente, mas volto a repetir, ele não tem absolutamente nada a ver com a situação. É uma imagem meramente ilustrativa. Show? Diante disso, vamos embora para a situação aqui a vocês. Hoje, tivemos ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Ortega. Para você que não sabe, Pedro Ortega é hoje um empresário, torcedor do Vasco da Gama, um dos nomes que fomentou nestes últimos anos o projeto de basquete e o projeto de futsal do Vasco da Gama, além também do próprio Society, o Futset. E foi muito importante a participação do Ortega, porque o basquete do Vasco da Gama ele estava completamente largado. E sim, se não fosse por Pedro Ortega, seguiria largado. A quadra de basquete foi reformada, deu-se uma nova cara, o basquete voltou a ser um esporte, melhor dizendo, uma modalidade competitiva. Agradou ao torcedor vascaíno e põe na conta do Ortega. Mas o Ortega, nestas últimas horas, ele divulgou através de suas redes sociais que botou um ponto final também na situação. Acabou para ele a paciência, porque ele revelou que investiu uma grana forte no Vasco. Ele mesmo disse que investiu cerca de 3 milhões de reais do próprio bolso. Entretanto, mesmo diante de tantos investimentos, ele afirmou que houve superfaturamento de valores. É duro falar isso, mas que o pessoal tá pegando uma graninha do Vasco da Gama. O próprio Pedro Ortega, ele afirma, né, nas suas palavras, que em determinado momento, diante de tanta coisa que ele tinha para fazer, ele não tinha como controlar tudo, né, dentro do basquete Cruz Maltino. Ele revela que se ausentou da parte de administrar as viagens do Vasco. Em determinado momento ele começou a entender, a ver, né, analisando os números, que o Vasco estava gastando no basquete, para uma viagem, por exemplo, para São Paulo, 84 mil reais na viagem. E ele começou a estranhar. Ele falou, calma aí, deixa eu ver aqui, fazer os meus cálculos de acordo com aquilo que, baseado na experiência que eu tenho nos hotéis, quanto mais ou menos daria. E a partir dos cálculos ele viu que o Vasco está pagando 84 mil de reais em viagens, mas o certo seria 40. Então, assim, estava sendo superfaturado. Os atletas estavam gastando 380 reais por refeição, né? Cada atleta, valor completamente
fora do comum. Então, Pedro Ortega fez essas graves denúncias e, é claro, eu trago aqui, o vídeo dele a vocês para que todos possam entender direitinho essa situação que, infelizmente, o Pedro Ortega divulgou que está acontecendo dentro do Vasco. Ou melhor, estava acontecendo. Se liga só. Então hoje eu não faço mais parte de nada. E quando eu digo que é estômago para lidar com isso, eu preciso de um pouco mais de tempo para falar. Eu, lembrando, não tenho necessidade política nenhuma do Vasco, não tô cagando para quem é o presidente, quem vai ser, quem foi, tô cagando para isso tudo. Eu sou torcedor e quero ver o Vasco bem. Foi o que eu fiz, peguei o meu dinheiro do meu bolso, botei. E uma coisa, eu fui um dos poucos que botei dinheiro de verdade sem cobrar, porque geralmente quem empresta dinheiro pro Vasco cobra depois a juros. Eu coloquei muito. E outra, o basquete deixou dinheiro no Vasco. Por mais que seja pouco, eu desci nessa temporada agora 600 conto, na outra 300. A quadra eu paguei do dinheiro que eu captei. Então assim, foi mais de 1 milhão e pouco que deixou. E sei lá o dinheiro pra onde foi também. Então tipo assim, eu falo o que eu quiser aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Eu não tenho rabo preso com ninguém. E quem não gostou também, foda-se, tá? Eu tô falando também. Então, deixamos o dinheiro lá, o dinheiro, ó, puf, sumiu. E eu preciso de muito mais tempo pra conversar, pra falar sobre isso tudo. Lembrando, galera, eu não tô falando de mal de A, B ou C, não, tá? O Vasco é muito grande, a situativa é muito grande, então assim, é difícil fulano ficar de olho em todas as coisas, outro ficar de olho em outras coisas. Eu só quero que o Vasco, né, volte, como todo torcedor quer, né? Sei que é um trabalho difícil pra caralho, mas a gente pode chegar lá. Mas é isso, tá? É isso. E lembrando, eu não tenho vontade nenhuma com a política do Vasco, não tenho vontade de ser nada dentro do Vasco, só sou torcedor, então isso foi um grande problema também que teve. Depois eu vou falar um pouco com mais calma, ter que fazer um vídeo longo explicando tudo. Então deixando bem claro também que eu não tenho vontade nenhuma de participar da política do Vasco, não tenho nada. Só sou torcedor, espero votar aí nos próximos anos e só isso aí e acabou, não tenho vontade nenhuma, tá? Muita gente confunde isso mas não tem a menor chance, eu tenho 33 anos, não tenho a menor chance de fazer nada politicamente no Vasco. Vamos lá. Um dos motivos assim que começaram a me enjoar, né, para poder sair. Nessa hora, quando eu vi isso aí, eu falei, mano, vou sair. Assim, eu não sou do cara que eu tenho tempo de ficar conferindo a conta do basquete, né? Eu não tenho essa capacidade de ficar conferindo, porque eu tenho, caralho, hoje eu tenho 4 empresas, não dá. Então não dá. E aí, eu pensei, vou confiar, né, quem tá lá dentro no Vasco, show. E tem viagens, o time do basquete viaja. Aí eu fui olhar uma viagem, o custo de uma viagem para São Paulo tava dando 84 mil. Aí eu peguei pra ver, 80 e porrada de mil. Aí eu falei, calma aí, gente, isso aqui tá errado, mano. Isso aqui tá errado, não é possível, não tem como custar 84 mil. Fui fazer as contas de alimentação, por dia dava 380 por dia. Nem eu gasto 380 por dia de alimentação. E olha que eu posso, e nem isso gasto, né? Não tem como. Almoço, lanche, janta, calma aí, de jogador normal, arroz e feijão, o lanche, a fruta, sei lá, o whey protein, não sei, irmão. Não dá. Quarto, 1.000 e pouco. Peguei pra fazer, falei, não, isso aqui tá errado. Peguei um pra fazer, deu 30 e poucos mil. Era superado. E lembrando, não estou falando mal de ninguém, não. Só estou falando o que acontece e qual foi a minha experiência. Foi uma experiência ruim. Financeiramente foi uma experiência ruim. E como eu falei, no meu intuito, em nenhum momento era ganhar dinheiro, não era nada, mano, não era nada. Até porque, eu vou te falar a verdade, vamos botar no plano limpo, eu gastei uns 3 milhões de reais. Tá, eu gastei uns 3 milhões de reais. Se for botar tudo que eu fiz lá, deu um pouquinho mais. Tá, deu um pouquinho mais. Eu não emprestei pra voltar pro clube, não. Eu dei. Eu fiz porque é uma lembrança que eu vou ter pro resto da minha vida. Foi uma parada, meu irmão, especial pra caralho. Porque, assim, muito foda. E não me arrependo, tá? Não me arrependo. Só que, assim, aconteceram coisas que foram me enjoando. Então, assim, é difícil até quem tá de frente acompanhar tudo isso, que ele nem sabe o que tá acontecendo, porque é muita coisa. No Vasco tem muito problema, né? Então é problema o dia inteiro pra resolver. E o basquete não é uma prioridade. Isso é óbvio, mas enfim. Então, obrigado pela galera que apoiou. Galera, pô, foi uma experiência, mano, incrível. Foi realmente muito, muito, muito maneiro. Amigo torcedor vascaíno, então realmente é algo muito grave. O Renato Brito Neto, né, que hoje é o vice-presidente do Vasco da Gama, é o VP do nosso Cruz Maltino, ele se manifestou. Através das redes sociais ele disse que não é verdade o que o Pedro Ortega falou. Ele, inclusive, bateu muito nessa tecla. Um torcedor bem conhecido, né, chegou a se manifestar, ele disse, o torcedor pedindo transparência, ele disse, e quem disse que não tem? Os gestores do basquete, de quem eu gosto e respeito muito, estão nesse momento em uma sequência de reuniões com o financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama para fazer o fechamento do ano, como é de costume.
todos esses temas já foram superados e esclarecidos. Então, Pedro Ortega trouxe isso à tona. Vice-presidente do Vasco, ele rebateu isso numa fala simples no Twitter, o que eu não acho correto. E a grande questão é, como vai ficar essa situação? Renato Brito disse que não é verdade. O Ortega trouxe uma denúncia grave, um caso de polícia mesmo. Eu entendo a seriedade, entendo como é correto também, é isso que eu espero e creio que seja do senhor Renato Brito. Mas, meu amigo, é o seguinte, sobram duas alternativas. Ou, diante do que o Renato Brito está falando, o Pedro Ortega terá que fazer uma retratação pública, diante da gravidade do assunto que ele falou, ou vai ter que haver um processo judicial por calúnia ao próprio Pedro Ortega. Porque não adianta o Renato Brito falar que não é verdade e deixar o vídeo do Pedro Ortega aí. É uma situação, assim, muito grave. O que não pode é ficar nebuloso da forma que ficou. E está, que é um caso sério. É gravíssimo. Sumir quase R$1 milhão do Vasco da Gama. É preciso ter credibilidade na situação. Então, muito tenso, cara. Realmente, coisas como essa só acontecem dentro do Vasco da Gama. Mas deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Fechou? Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!